em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 364. Eu sou Rafael Arinelli e não existe delivery para filmes. Eu sou Gabriel Gurman e se o conteúdo é o rei, a distribuição é o reino. Olha, nossa. Nossa, muito bom. Foi muito boa essa. Eu sou Daniel Cury e tudo que eu queria agora era ser um tradutor pop cantando as canções de amor e vivendo o melhor verão da minha vida. Caraca. Olha... Várias referências aqui. Pois é. Última hora pensando nessa frase. Pois é, depois você vai ter que explicar de onde veio isso. É. Não, então, dos filmes da galeria. Já tô praticamente. O Rafa já vai falar que eu tô puxando o saco do Gabriel, mas bateu agora essa coisa. Eu falei, nossa, vou fazer uma brincadeira com os títulos aqui. Oh. Só não falei que eu matei meus pais porque. Não é o caso. Não é o caso. Exato. Ficou bom, gostei. Muito bem, minha gente. Estamos aqui hoje, né, reunidos nesse podcast Cinemação 364 para bater um papo com o Gabriel. O Gabriel tá vindo aqui pela primeira vez. Hoje é uma espécie de entrevista, profissão e tal. A gente vai bater um papo, na verdade, era um papo que a gente já fazia muito tempo que a gente queria gravar, que é justamente para falar sobre a distribuição no Brasil. O Gabriel, CEO lá da Galeria Distribuidora, que está aqui hoje para explicar tudo pra gente. E Gabriel, primeiro de tudo, né, antes da gente realmente começar, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, da gente poder conversar, a sua disponibilidade de vir aqui trocar com a gente. Com certeza muitos ouvintes aqui vão tirar dúvidas, vão entender realmente como é que as coisas funcionam. Então, primeiro eu queria agradecer, pedir, né, para você fazer uma breve apresentação aí, porque a gente ainda vai se aprofundar na sua história, mas uma breve apresentação, assim, só para as pessoas já saberem quem é o Gabriel. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um grande prazer, uma honra participar e contar um pouquinho sobre o que é a distribuição, que é tão fundamental nessa cadeia, mas muitas vezes acaba sendo deixado um pouco de lado no debate, né? Bom, eu sou formado em comunicação social, desde pequeno queria trabalhar com cinema, em alguma coisa em que eu não atuasse diretamente, assim, no sentido mais de produção, e acompanhando os guias, os jornais, a programação de cinema, e fui sempre caminhando para esse lado. Fiz uma pós depois também, já voltado para o mercado cinematográfico, e comecei minha carreira no cinema, agora vai fazer 10 anos, acabou de fazer 10 anos. Comecei como exibição mesmo, comecei num cinema aqui de São Paulo chamado Reserva Cultural, que é um cinema mais focado em filmes de arte. Depois fui para a Cinemark, tocando a parte de programação mesmo, de programação dos filmes. Eu acho que esse é um tema super interessante para a gente conversar também. E depois fui para Paris Filmes, que já uma distribuidora, mas também atuando como programador, e fiquei lá um tempinho. Depois assumi a parte de marketing. Há 2 anos abri a Galeria Distribuidora, muito em função de enxergar uma lacuna dentro dos players atuantes nesse setor, e acho que a gente pode ir falando aí ao longo do tempo sobre isso. Cara, que demais. Deu pra ver, né, Dani, já que vamos ter um especialista aqui, vamos poder falar sobre tudo. A gente tenta, né? Tenta. No momento propício, né? Se para verdade. o bem ou para o mal, a gente vai descobrir agora, porque... É verdade. Enfim. Muito bem, vamos então bater esse papo aqui com o Gabriel, vamos falar sobre distribuição de filme e tudo mais, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão.
esse é aquele momento, né, pra gente convidar você que tá aí ouvindo a mandar seu comentário pra gente. Geralmente chega esse momento aqui, a gente fala, pô, você pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. Então, ó, é muito simples. Envia seu e-mail para contato@cinemação.com. Dessa forma você pode contribuir com a discussão que a gente vai ter aqui hoje. Como você também pode visitar o nosso site, o cinemação.com. Cara, tá cheio de novidade bacana no cinemação.com. Inclusive, uma das pessoas que participou recentemente aqui com a gente, a Marina Rodrigues, que veio aqui participar de um podcast para falar do cenário nacional e tudo mais, a Marina Rodrigues virou colunista do Cinemação. Olha que legal, hein, Dani? Sim, virou colunista e quando você estiver ouvindo esse podcast já vai estar no ar a primeira coluna dela, que é super legal porque ela é super didática e ela explica várias coisas super importantes para você entender o cinema como um mercado super complexo, né? Exatamente. Ó, a Marina, ela tem uma coluna agora dentro do Cinemação, então você pode acessar essa coluna acessando cinemação.com. Lá no menu tem lá colunas. Você entra lá, você vai ver. Vai ter uma que se chama Simplificando o Cinema. Esse é o nome do blog da Marina. E a Marina, o que ela gosta de fazer? Ela gosta de entender o mercado nacional e colocar na nossa cara o que está acontecendo exatamente com o nosso mercado. Então esse primeiro texto que ela publicou pra gente, que ela mandou aqui pra gente, é um texto intitulado "É verdade que o mercado cinematográfico americano não usa recursos públicos?" E ela vai responder essa pergunta e tá super bacana. Como o Dani falou, ela é didática, é gostoso de ler o texto dela e você vai ficar melhor informado sobre o cinema nacional. Então vale muito a pena você visitar o cinemação.com. Lembrando que você pode ser nosso patrão ou nossa patroa e assim com isso você vai contribuir para que a gente fique cada vez melhor e você vai contribuir a partir de R$1. Então não precisa pensar que você vai ter que gastar os tubos. Se você quiser gastar muito mais, pagar pra gente R$50 por mês, você vai ter mais benefícios, você inclusive pode até divulgar produtos e serviços seus aqui no podcast, dependendo do valor que você contribuir mensalmente. Mas se não for o caso, você vai receber presente todo ano da gente e você vai participar dos grupos no Facebook e no WhatsApp, que é o Cinemação Premiere, que tem sempre uma galera trocando ideias, você faz amizade com uma galera diferente que gosta de cinema também. Então entra no cinemação.com/contribua, escolha uma plataforma que você achar mais legal e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui um comentário muito legal sobre o nosso último podcast, né? Filmes novos versus filmes antigos. Eu achei muito bacana que a gente colocou esse podcast no ar e teve gente, tipo, em Twitter, Facebook e tal, que as pessoas só respondem assim, novos. Eu vi. Tipo, filmes novos contra os antigos. Não, os novos vencem, já era. Então, eles já dão resposta. Achei muito legal isso. E a gente teve aqui um comentário que não foi assim tão raso dessa forma. O Alexandre, que tem, né, como nome ali, né, no seu comentário, Alexandre Não Sou Crítico, ele falou o seguinte: o Rafael mencionou um sentimento que eu sempre tive quando comecei a ver clássicos das antigas. Alguns eu gostei muito, como por exemplo A Felicidade Não Se Compra, de 1946. Mas alguns eu achei ok, como Psicose. E alguns eu detestei, como 2001, Uma Odisseia no Espaço. E ao expressar minhas opiniões, já fui linchado na internet. Pois é, e 2001 não é um filme fácil, né, Dani? Então, não é fácil, e independente de você gostar ou não, ele é super importante, né? Essa é a questão. Mas ele falou que detestou. Mas ele não gostou, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele detestou, e eu acho que tem muita gente que detesta mesmo, porque olha, é um filme difícil mesmo de você assistir. E ele continua: e eu particularmente não sei se gosto dessa ideia de que tenha que haver 1000 explicações antes de indicar um filme clássico. Pegando o exemplo do Cidadão Kane, que foi citado, se é preciso explicar tanta coisa sobre o contexto da época, será que ainda vale a pena novos cinéfilos irem assistir ele? Vamos pensar aqui, a pessoa se descobre cinéfila em 2020, ou seja, ela vai tentar se manter atualizada com os lançamentos, correr atrás de filmes do ano passado, da última década, e até onde isso vai? Haja tempo, a menos que a obra clássica tenha algo muito único a ser absorvido. Será que não existe produção mais recentes que possam agregar valor para esse novo cinéfilo, substituindo aqueles antigos? Não estou aqui defendendo a extinção de
de filmes muito antigos. Apenas acho que precisamos flexibilizar essa obrigatoriedade que se impõe para que as pessoas conheçam aqueles filmes. Pois é, eu tenho esse sentimento também que o Alexandre tem. Eu acho que esse é o grande chave da questão. A gente saber flexibilizar e não ficar rotulando aqueles filmes de uma maneira que, sabe, torna tudo mais pesado, sério e não sei o quê. Eu acho que quando a pessoa se descobre cinéfila, ela precisa querer ir atrás, ela precisa querer ver coisa diferente e tal. Eu acho que a pessoa automaticamente ela já abre portas para experimentar coisas novas, né? Esse debate vai muito longe, mas no fim das contas é assim, ó, assiste o que você quiser. Exatamente. Esse é o resumo do podcast. Eu tenho um baita de um comentário aqui, que na verdade é um e-mail que a gente recebeu do Jairo Vieira. Ele mandou um e-mail assim super bonito pra gente, então eu vou ler aqui, ó. Ele falou assim, ó: olá amigos, olha eu saindo do armário, gente. Tudo bem por aí? Sou o Jairo Vieira de São Paulo. Assim como vocês, e não adianta negarem isso, também sou um fã de filmes da velha guarda. Isso é apenas um jeito simpático de não dizer a idade. Compartilhando nossa intimidade, que até hoje era unilateral. Ouço vocês desde 2015, ano em que estava procurando mais opções de podcasts de cinema. A partir daí me tornei um ouvinte regular e bem interessado em como conduzem o conteúdo. E como toda a iniciativa, acompanhei entradas e saídas de alguns participantes, testes de formatos de programas, gravações que ficaram excelentes, outras que a edição salvou, mas a vida é assim mesmo. De alguma forma geral, os programas sempre mantêm um nível muito alto. Fica claro o estudo, preparação, dedicação e compromisso de vocês com a qualidade do conteúdo. E saibam que isso é o que fortalece a lealdade com os ouvintes, demonstra a simpatia e aproxima cada vez mais o programa de cada telespectador que o acompanha. Além de tudo isso, acredito que o diferencial de vocês para outros sites é o respeito e dedicação com o cinema nacional. Num cenário em que tantos canais, podcasts e meios tratam somente de cinema mainstream, vocês também dedicam um tempo de estudo e levantamento do momento do Brasil no cinema, sem esquecer das origens. E isso demonstra um respeito e consciência e humildade de ao menos honrar a pátria e falar sobre o nosso mercado. Vale dizer que muitas vezes também acabo colocando um programa de vocês antes de dormir, o que curiosamente traz situações engraçadas, quando acabo pegando no sono. Um dia desses, sonhei que estava jogando futebol com o Denzel Washington e acordei rindo sozinho. Mas fiquem tranquilos que o conteúdo não é perdido. No dia seguinte ouço o programa novamente de onde parei. Vale comentar que muito do que falei aí em cima é por também ter um podcast criado em 2013. É sobre games antigos. É o pixelvelho.com.br. Fora o meu podcast, de vez em quando também dou algumas orelhadas como convidado em alguns podcasts de cinema. Daí ele mandou o link do Andarilho Conectado, né? Uhum. Foi basicamente, acho que o podcast que ele participou de alguns episódios super legais, que falou assim, ó: bem amigos, agora vou até vestir minhas roupas novamente, pois saí do armário de forma completa agora com vocês. Sucesso sempre e seguirei acompanhando por aqui. Jairo Vieira, baita comentário, baita comentário. Lemos ele inteiro. Muito obrigado, Jairo. E você que ouve a gente desde 2015, todos vocês mandem e-mails que nem o do Jairo. Exatamente. Só achei um pouco estranho, né? Porque a gente percebeu no final do e-mail dele que ele escreveu o e-mail inteiro nu. Nu, mas não tem problema, não tem problema. Só mandar uma selfie do peito pra cima. Domingo, vou pegar o cinema. Quero sala de pirulito, só pra ver meu. Que isso? César? Esse barulho, essa coisa toda aqui atrás. Isso é a fileira organizada. Isso não pode acontecer, a gente tá num cinema. Por isso mesmo, cinema é espetáculo, pois isso é a torcida do Vingadores. Mas a gente tá vendo o filme do Darim. Ô projetista, sai do quartinho! Não quero ver na cabeça argentino! Bom, Gabriel, vamos começar esse bate-papo. A gente tem aqui como foco, né, falar sobre a galeria, falar sobre distribuição e tal, mas eu acho que a gente precisa dar um passo atrás antes e falar de você, né? Afinal de contas, um cara que foi lá, resolveu empreender, abriu uma distribuidora, trabalhou com isso e tal. Então eu queria primeiro que você contasse um pouco da sua história, né? Você falou que você é formado, né, em comunicação social. Eu também sou, né? Então a gente é irmão nessa arte tão bonita de comunicação social, mas logo depois você fez a sua especialização lá em film business e tudo mais, então eu queria saber
Da onde que surgiu essa vontade, assim? Porque, pelo menos comigo, quando eu fui fazer comunicação social, eu tinha essa visão também de, nossa, eu poderia trabalhar com cinema, porque o cinema sempre teve uma coisa meio de a arte, a criatividade estava ali. E só que a comunicação social se apresentava quase como um caminho mais profissional, talvez, mais próspero, sabe? Pelo menos na época que eu fiz, né? Hoje em dia talvez já não seja mais assim. Então eu queria saber como é que você se deu, assim, essa vontade de, não, vou fazer comunicação social e depois ir para a área de cinema. Eu acho que foi um pouco nesse raciocínio mesmo, assim, obviamente eu avaliei a possibilidade de fazer cinema, eu sempre fui muito cinéfilo, desde criança. Minha avó, que é uma pessoa super cinéfila também, ela me levava todos os sábados no cinema, fui criando um repertório legal, assim, desde bastante pequeno. E não me via trabalhando em outra coisa, mas ao mesmo tempo, quando eu via o curso de cinema, era muito voltado para a produção, que era uma coisa que não me interessava muito. Realmente me interessava mais a questão do negócio em si. Eu acho que eu sempre tive um fascínio também de entender a programação de um cinema. Então, tem aquele cinema de 4, 5, 6 salas, como é feita essa programação, como é feito o estudo de público. Tenho um sonho, assim, dentro de mim, que é o cinema como uma ferramenta educativa mesmo, né? Eu sempre acreditei muito nisso. Então, na questão de formação de público, assim, o cuidado em levar os conteúdos para a plateia, de que forma que isso acabava crescendo ao longo do tempo e como que as pessoas interiorizavam esse conteúdo, assim, isso sempre me fascinou bastante. Mas também, fazendo o curso de comunicação social, eu vi que estava muito distante do que eu esperava, e por isso essa especialização, até para entrar nesse mercado, que é um mercado muito pequeno, né? Uhum. Como eu disse, são poucos players, são poucos exibidores, poucos distribuidores independentes também, então é um mercado realmente muito difícil de entrar e ao mesmo tempo muito viciante, porque eu acho que a gente que ama isso e vive essa loucura, assim, é uma angústia constante, porque a gente depende de um monte de questões macro e micro que mudam a todo momento, realmente, e ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, assim, mas isso é praticamente uma constante no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo é fascinante, né, ver o poder do cinema e viver isso e ser aquela pessoa que mexe nas ferramentas para tentar fazer com que isso chegue o mais longe possível, assim. No caso, você fez a sua graduação e aí você já começou a trabalhar com alguma coisa, porque você falou que trabalhou num cinema em São Paulo, depois Cinemark e tal. Isso foi após a graduação ou foi durante a graduação e daí você foi meio que já direcionando a sua carreira para isso? Eu sempre busquei trabalhar com isso, mas eu sou bastante ligado à música também, então eu comecei minha carreira mais nesse mercado de música. Trabalhava agenciando bandas, fazendo turnê e tal, mas aí eu decidi que realmente o cinema era o meu negócio, e como eu não conhecia ninguém, não conhecia o mercado, falei, putz, é melhor eu buscar essa especialização aí para bater na porta das pessoas com um pouco mais de conteúdo, né? Fazendo esse curso, eu consegui uma lista de todos os exibidores de São Paulo, bom, que não são muitos também, mas e ia mandando e-mail, realmente enchendo o saco, mandando e-mail para todo mundo, até que o pessoal da reserva, acho que cansou de ver o e-mail na caixa deles, falou, tá bom, vamos conversar. E foi nessa que eu entrei, assim, foi uma escola super legal lá, o Jean Thomas, que é o fundador e dono da reserva, super atuante até hoje, que também toca a Imovision, a distribuidora, me ensinou muita coisa lá. É legal que por ser um cinema pequeno, eu acabei aprendendo de tudo, então eu fazia programação, junto com uma equipe que tinha, cuidava da divulgação também, do marketing, se o bilheteiro faltava, eu ficava lá na bilheteria, conversando com o público, aprendi a projetar filme em 35mm, depois chegou o digital, então aprendi também nesse começo, assim, foi muito legal como um começo para ter uma noção geral, assim, né? Isso é pré-cinema em shoppings? Era aqueles cinemas de rua, assim? O Reserva é de rua, né? O Reserva é de rua, uma galeria, na verdade, né? São 4 salas, focado num cinema mais de arte, que é o tipo de cinema que eu mais gosto, assim, pessoalmente. Ele não é pré, né? A Cinemark chegou aqui em 1999 e foi crescendo muito até se tornar o que é hoje, assim. Eu tô falando isso, eu comecei a trabalhar na reserva agora vai fazer 10 anos, então em 2010 foi quando comecei a dar esses passos aí no mercado cinematográfico.
Mas não deixa de ser também de nicho, né? Infelizmente é um tipo de cinema que cabe numa grande capital, né? Que nem São Paulo, né? Infelizmente, pensando, né, a questão do cinema, esse tipo de cinema em cidades menores acaba sendo mais difícil, né? Não sei se você vê desse jeito, assim, no sentido de o tipo de programação que ele tem faz sentido numa cidade como São Paulo, naquele ambiente da Paulista e tal, né? Exatamente. Foi a partir daí que eu comecei a querer entender um pouco mais, né? Porque eu vivia muito aquele nicho. Era o tipo de filme que eu consumia, num cinema que eu ia também como cliente, e se acaba conhecendo aquele público que realmente é um público muito pequeno, que ia no cinema sem nem saber o que estava passando, porque sabia que aquela programação agradava a ele. Então, logo depois que eu passei a trabalhar na Cinemark, também na área de programação, aí sim que eu pude entender um pouco da dimensão do que é uma programação Brasil, uma programação mais comercial. É engraçado porque quando eu entrei lá, estava estreando aquele filme Melancolia, do Lars von Trier. Filme que eu pessoalmente adoro. Conversava muito com o meu diretor lá na época, eu falei, vamos colocar esse filme, vamos programar, as pessoas vão ver, sabe? A questão é de os cinemas não exibirem esse filme, por isso que o público não vai. E eu consegui programar em algumas salas ali do circuito e foi um desastre, sabe? E a partir dali eu também comecei a tentar entender efetivamente esse público, né? Porque a gente tem uma série de preconceitos, de clichês, etc. E sim, o público ele é muito diverso. A gente está falando do Brasil, que é um país continental, assim, então muito diferente a forma com que a gente se comporta aqui, com que a forma que o público, sei lá, de Manaus se comporta, mas mesmo se tratando de São Paulo, o tipo de programação e o tipo de público que frequenta um shopping como o Cidade Jardim e o Interlagos, que é uma ponta da Marginal, de uma ponta a outra, assim, também é completamente diferente. Então aí a gente começa a entender um pouquinho que o buraco é mais embaixo, sabe? Nessa questão realmente de formação de público, que não basta você programar um filme para que ele seja visto. É todo um trabalho que é feito com muito cuidado, e na época que eu estava na Cinemark também a gente criou um programa chamado Cinecult, que às terças e quintas a gente exibia filmes, entre milhões de aspas, cults, né? Mas que estavam da programação do dia a dia de lá. E isso foi crescendo assim, mas ainda dentro de um nicho do nicho, sabe? Então, por isso também que eu comecei a pensar mais nesse caminho de marketing, de ver o que a gente poderia fazer de diferente, porque realmente essa formação de público é uma questão extremamente delicada aqui no Brasil, que a gente está falando de um país que tem 3.500 salas hoje, e o México, que é um país que tem uma população menor do que a nossa, tem 7.000 salas, né? Com um número de público por ano que é praticamente o dobro do nosso. Então, como que a gente consegue converter essas pessoas em um moviegoer, né? Que a gente fala, então, que é um público de cinema mesmo. Assim. Só pra uma coisa que eu ia te perguntar, assim, no Cinemark, você conseguiria explicar o que estava de diferente do que você fez no Cinemark em relação à reserva? Se era só em São Paulo? Era nacional? Como que era a questão? Na reserva, hoje em dia existe uma reserva cultural em Niterói também, mas na época que eu estava lá era só um cinema, né? E na Cinemark, cada pessoa que trabalha na programação é responsável por um grupo de cinemas. Isso é um pouco rotativo, né? Quando eu estava lá, o Cinemark tinha uns 63 complexos, se eu não me engano. Cada período do ano a gente cuidava de um número X de cinemas. Isso era muito legal, assim, para entender se naquele cinema o filme aceitava mais filme brasileiro ou mais filme estrangeiro, filmes dublados ou legendados, etc, assim, sabe? Realmente dá uma base muito interessante para você entender o que o público está demandando. E aí, deixa eu até te perguntar, porque você falou sobre programação, né? Pra galera do digital e tal, quando escuta a palavra programação, imagina que é o programador lá de sites, o cara que fica lá nos códigos programando o site, né? Mas quando você fala que você trabalhou com programação nessas salas de cinema e tal, é que você fazia ali, na verdade, a agenda do cinema, é isso? Então, como funciona isso, assim, sendo um sucinto na medida do possível, mas toda segunda-feira são analisados os resultados do final de semana anterior, né? A gente não chama final de semana, mas é desde quinta, porque o filme estreia na quinta-feira. Então a gente analisa os resultados de todos os filmes de cada complexo de quinta até domingo. E também quais são as estreias daquela semana. Então, por cinema estreiam por volta de 6 filmes, de vez em quando um pouco mais, um pouco menos.
E desses filmes que estão estreando, qual que é a pedida deles de salas? Ou seja, um filme como Vingadores, por exemplo, vai pedir 1.500 salas das 3.500 que existem no Brasil. Há outros filmes que vão pedir 100, 200, então não pedem todos complexos. Então, um programador de cinema analisa todos esses pedidos de estreias, analisa os resultados do final de semana e tenta fazer um combinado ali para que a programação seja mais eficiente possível. E isso, obviamente, gera muitas brigas, né? Porque todos os filmes querem estar nos melhores cinemas, todos os filmes querem ter os melhores horários, e é muito delicado mesmo. A programação realmente muito complexa, feita no detalhe. Ao mesmo tempo você tem que atender a demanda do público, mas tem um distribuidor te ligando e discutindo. Existem algumas questões institucionais de cada exibidor também. Então é uma coisa quase que artesanal mesmo, você escolher qual filme que vai passar em cada uma das salas. Pulando para quando você foi como distribuidor, né, já ainda na Paris, eu imagino que tenha sido uma vantagem legal, né, para você, essa coisa de ter passado pelo momento do exibidor para na hora, como distribuidor, entender esse processo melhor. Você acha que foi uma coisa interessante, assim, de ver os dois lados dessa... É bem isso, né, imagino, a briga de espaço, né, o tempo inteiro, né? Eu acho que foi muito construtivo, assim, muito felizmente a carreira que eu acabei seguindo, porque eu tive a experiência em marketing, em distribuidor e em exibidor, e experiência em programação, em distribuidor e exibidor também. Então meio você sabe como cada um tá jogando, né? Então logo depois que eu saí da Cinemark e fui para Paris como distribuidor e passei a atuar pedindo os nossos conteúdos e solicitando as salas, eu sabia mais ou menos de que forma que a Cinemark pensava, né? Então, lógico, é um super diferencial e ao mesmo tempo foi só agregando, sabe? Conhecimento e você conseguir, já tendo a experiência do outro lado, saber mais ou menos qual o tamanho que cada filme pode ter, porque no final das contas é isso que vai determinar qual que é o custo, né? Qual que é o investimento de campanha e de cópias, que a gente ainda fala, apesar de agora não ser exatamente cópias, e é isso que vai dizer se o filme vai ter retorno ou não, né? No final das contas. Domingo, vou pegar o cinema. Quero sala de pirulito, sala pra ver meu. Que isso? César? Esse barulho, essa coisa toda aqui atrás. Isso é a fileira organizada. Isso não pode acontecer, a gente tá num cinema. Por isso mesmo, cinema é espetáculo, pois isso é a torcida do Vingadores. Mas a gente tá vendo o filme do Darim. Ô projetista, sai do quartinho. Eu quero ver na cabeça argentino. É interessante porque você acabou estando dos dois lados da mesa, né? Você estava ali defendendo primeiro o olhar do cinema, né? Das salas de cinema, e aí depois defendendo a distribuição dos filmes. Então muito, muito rica essa experiência, porque realmente você conseguiu ter uma visão do todo. Fazendo essa transição, né? Que aconteceu de um lado da mesa para o outro lado da mesa, você acabou indo para talvez uma das maiores, né? Distribuidoras que a gente tem, a Paris e tal. E aí, nesse caso, para você, houve um choque muito grande, assim, de que agora você precisava ter mais salas e antes você precisava criar um equilíbrio ali. Foi difícil, assim, fazer essa transição? Olha, o primeiro filme que eu distribuí na Paris foi o Lua Nova, que é o segundo filme da saga do Crepúsculo. Então foi fácil. Boa sorte aí, se vira. Era um negócio gigantesco, e na época ainda era 35, então a gente tinha aqueles rolos, eram 7 rolos pesados, gigantescos, e que entregava por caminhão, e daí um entregava no lugar errado, o dublado recebia o legendado. Era uma confusão o negócio, assim, realmente muito caótico. E nos 6 anos que eu tive lá na Paris, foi 1 ano e meio só como programação, assim, mas além da saga do Crepúsculo, que eu lancei mais um filme também como programador, e depois teve os Jogos Vorazes, que foi gigantesco também, e a Paris se especializando bastante em conteúdos nacionais, que daí é uma outra dimensão, porque você tá com o produtor do lado, né? Então, enquanto você tá tentando programar o filme, tá o produtor ligando ali do outro lado, querendo saber se vai entrar no cinema da cidade dele ou não, sabe? É um tipo de relação diferente também, assim. No final das contas, eu acho que trabalhar numa distribuidora te dá uma noção real do filme como um produto, né? Então, existe toda uma parte de análise de quais filmes a distribuidora em seu line-up, então vai escolher para distribuir, e a partir dali a área de programação é a área que define quantas salas o filme vai ter mais ou menos, quantas salas a gente vai pedir.
E a área de marketing define qual vai ser o tamanho da campanha de lançamento desse filme. Enxergando um pouco o investimento disso, total, assim, é mais ou menos 50% para cada lado, sabe? É bem proporcional, assim. Então, é de uma responsabilidade muito grande, né? Se você estreia um filme em 1000 salas, mas você vê que a média de espectadores do filme por sala é muito pequena, você errou no tamanho do filme, né? Isso gera um prejuízo enorme. Então, eu acho que sim, você realmente consegue olhar para o produto e fazer, através de uma série de pesquisas, análises, assim, conseguir mensurar esse tamanho efetivamente. Porque quando você está no exibidor, se um filme não funcionou, você coloca outro e é menos impactante, assim, né? Do que uma exibidora que faz aposta naquele conteúdo específico. E tem a questão da região também, no caso da distribuidora. Então, eu quero mais sala, sei lá, esse filme aqui vai ter mais público na região nordeste do que sudeste, ou vai ter uma média maior na região sul. Existe esse tipo também de trabalho, ou não? É uma coisa meio que, assim, nacional, ampla, assim, como que... Existe bastante isso, existem uns cases muito legais, assim. Tem um filme chamado Cine Hollywood, que foi feito até o 2 depois, e ele era um filme falado em cearense com legenda em português. Assim, bem peculiar, né? E a distribuição dele foi muito focada, obviamente, no Ceará, e o filme fez 500 mil pessoas, o primeiro, que é um número muito bom para um filme mais nichado como esse, mas assim, 90% do público foi lá na região, sabe? Foi o filme que foi maior que Titanic lá, assim. E realmente, não só o público, mas assim, o diretor era cearense também, então ele ia nas rádios, divulgava. Toda a comunicação foi muito voltada para aquele público específico. E tem outros casos, assim, tem um caso muito legal da região de São Luís, no Maranhão, que é um filme chamado Moleque Té Doido. Já está no 4º filme, e esse filme só é distribuído lá. Só passa nos cinemas de São Luís e região, assim, alguns outros do Maranhão, e faz um enorme sucesso também. Faz parte também da busca de uma distribuidora achar filmes nichados que componham um line-up. Obviamente a maior parte deles são filmes pensados para todo o país, filmes mais abrangentes assim, mas acho que tem uns cases legais assim, tem umas situações interessantes assim, que respondem melhor regionalmente. Legal. O Gabriel, e eu queria dar então um outro passo, né, chegando justamente na galeria, que você estava ali na Paris. Da Paris você já teve esse insight de, putz, eu vou abrir a minha, vou criar minha própria empresa, tenho esse know-how já estive dos dois lados, entendo como funciona o mercado e tal, vou fundar a minha, ou foi uma coisa que demorou para você amadurecer? Como é que foi? Olha, demorou para eu topar internamente, assim, foi uma decisão muito difícil. Eu nunca tive essa ideia de ter a minha distribuidora, assim. Mas isso acabou acontecendo de uma forma muito natural também. A partir do momento que eu saí da Paris, eu comecei a conversar, e aí, de anos lá, e conhecendo muitos produtores, assim, os produtores falam, cara, abre a sua, chegou a hora, vamos lá, vamos fazer, e a gente distribui os projetos. Eu não vou fazer isso, cara, eu não vou me meter nessa, é muita loucura. E nessas, eu comecei a conversar com a Silvia Cruz, dona da Vitrine Filmes. E a Vitrine Filmes é uma distribuidora super conhecida também, mas mais focada em cinema de arte. Viram o Bacurau ano passado, tal, uma distribuidora já distribuiu mais de 100 filmes também, mas um pouquinho mais nichados assim do que eu estava acostumado a lançar. Mas a Silvia me procurou e falou, olha, estou querendo abrir um selo aqui dentro, porque estou atrás de alguns projetos comerciais. E a gente não tem esse know-how aqui, então queria que você tocasse isso. Eu falei, um selo eu toco, sabe? Não vai ser minha distribuidora, e eu tô dentro ali de um universo um pouquinho mais amplo, porque me assustava um pouco toda a parte burocrática, sabe? De comprar, todo aquele lado sujo ali Se trabalhar na distribuição e exibição não tem glamour assim que as pessoas normalmente enxergam no mercado de cinema, tem que cuidar de tudo isso ainda menos, né? Então eu topei então a galeria, na verdade, ela começou como um braço da Vitrine Filmes para filmes comerciais. Só que isso acabou durando só alguns meses, assim, a gente lançou um filme e começou a ter algumas conversas com um grupo muito grande da América Latina, que se chama Grupo Telefilmes, e é um grupo, assim, de 50 anos, que é baseado na Argentina, mas tem sede em quase todos os países da América Latina, tem distribuidoras também espalhadas, e eles estavam buscando parceiros para trabalhar
mais forte em produção local aqui no Brasil. E era muito do nosso core business, assim, uma distribuidora independente, ela acaba sendo mais focada em produção local, obviamente quem busca lidar com o grande público, que nem era o nosso caso, porque a gente não tem acesso aos filmes gigantescos, né? Então, parte dos filmes blockbusters, se não a totalidade deles, são filmes de estúdio. Existem os mercados de cinema, mas os filmes são vendidos lá, são filmes médios grandes, e aí existem tiros certos, como A Saga do Crepúsculo, Jogos Vorazes, entre uma série de outros, mas é mais difícil. Então os blockbusters de uma distribuidora independente acabam sendo mais os filmes nacionais mesmo. E eles buscando isso, a gente tinha, após algumas conversas, falaram, bom, mas então a galeria tem que ser uma empresa e é contigo. Falei, puta, então vambora, né? Tá bom. E foi um pouco nessa, assim. Mas foi muito legal, foi um processo super diferente, criar uma distribuidora, mas a gente conseguiu criar ela, já nascer com um monte de projeto muito legal e alguns conceitos que eu buscava trazer e que eu já identificava uma carência, estando nesse mercado há algum tempo e conhecendo bastante gente, né? Alguns vícios de distribuição, alguns tipos de projeto que não vinham sendo distribuídos, mas que tinham potencial, que a gente enxergava, algumas coisas um pouco mais ousadas, assim. E nessa a gente chegou em projetos muito relevantes, muito legais e que possibilitou a galeria crescer bastante, assim, num período bem curto de tempo. Isso está sendo muito, muito rico pra gente. Eu ia justamente perguntar a questão de, assim, para você dar exemplo, não só assim dar exemplos de quais foram os filmes e por que esses projetos foram interessantes, mas eu queria que você também contasse uma coisa que eu imagino que seja no sentido de que cada filme tem sua história diferente, no sentido de cada filme chega na distribuidora de uma maneira diferente. Aí eu queria que você contasse um pouco disso, porque eu imagino que, por exemplo, só para citar, sei lá, um exemplo, o Tradutor, por ser uma produção internacional, eu imagino que seja uma coisa do tipo, estava feito o filme, aí você fala, vou distribuir no Brasil. E filmes nacionais, muito provavelmente a distribuidora entra no projeto antes disso. Como que funciona isso e como que é a inteligência nesse sentido de encontrar esses projetos com nichos diferentes que você busca, tá, e tudo mais? Até pra agregar essa pergunta do Dani, só pra gente deixar de uma forma assim bem clara, né, pra quem tá ouvindo a gente, porque às vezes a galera não entende exatamente o que o distribuidor faz, né? Então é importante ter isso em mente, que existe um produto nacional que é feito aqui dentro e existe um produto internacional que é feito lá fora e chega aqui. Então eu acho legal da gente pensar nesse sentido, assim, de, tá, eu sou o produtor de um filme, eu peguei meu dinheiro, investi, contratei a galera, fui lá, filmei, editei e tal, tem um produto aqui pronto. Em que momento, né, que o distribuidor entra ali para ajudar esse produtor a vender o produto dele? Eu acho que é importante sim essa separação entre o nacional e o internacional. O internacional, quase sempre, os conteúdos que a gente adquire são nesses mercados de cinema. Então, quase em todos os grandes festivais, mas principalmente no Festival de Cannes, existe um grande mercado em paralelo, que chama Marché du Film. Existe uma série de sales, que são as empresas que têm os conteúdos e vão vendendo para os distribuidores de todos os países do mundo. E aí vai muito, não vou dizer que a palavra é feeling, porque parece uma coisa um pouco empírica, assim, mas a gente analisa muito, por exemplo, existe o roteiro novo daquele roteirista X que também fez aquele filme. Puta, aquele filme fez um público legal, então pode ser interessante pra gente. Ou tem o filme novo, sei lá, daquele ator que tá bombando agora, eu nem sei qual é o filme, não tem roteiro, mas ele vai estar. Vale a pena a gente avaliar? Então, vale a pena a gente comprar o filme já e correr o risco? Muitas vezes, quando você compra o filme num estágio bem embrionário, você paga um valor mais baixo também, então você corre menos riscos, financeiramente falando, mas você pode correr um risco enorme no sentido de conteúdo. Então, tem toda essa análise que vai realmente desde um filme em que só tem uma pessoa no elenco ou um diretor, até a gente efetivamente assistir um corte do filme e gostar e comprar. Que foi o caso do Tradutor que você citou, por exemplo, mas a gente lançou também o 21 Bridges, que aqui se chama O Crime Sem Saída, que foi um filme que a gente comprou lá atrás, que viu que era dos irmãos Russo, que são os diretores do Vingadores, eles eram os produtores do filme, tinha o Chadwick Boseman, então ele chegava, né, com uma carga maior, assim. Dos nacionais é bastante diferente, porque na verdade são
raríssimos os filmes que a gente entra neles já prontos, né? Como você comentou assim, o produtor roda o filme e me mostra. Não, isso não existe muito. Até porque o modelo de financiamento no Brasil, ele depende também da entrada de uma distribuidora. Então, as coisas obviamente estão muito paradas, depois a gente pode entrar um pouco nessa questão mais política. Eu sei que acompanhei o programa também, sei que vocês já discutiram em episódios anteriores, mas ele depende de uma distribuidora para conseguir produzir. Então, a gente costuma avaliar o projeto no momento em que ele está no roteiro, ou a gente participa do roteiro junto com o produtor. Então, a galeria principalmente atua efetivamente como uma coprodutora de todos os nossos projetos. Legal. A gente entra efetivamente no financiamento do filme, porque existe uma preocupação nossa também de não depender exclusivamente do financiamento através de recursos públicos. A gente conseguiu um modelo de negócio de colocar dinheiro privado, colocar dinheiro próprio nos projetos. Isso permite agora que a gente siga rodando os filmes, apesar de estar tudo parado, não nesse momento agora de pandemia, lógico que aí realmente a gente também parou, mas nesse momento de instabilidade do governo. Mas aí também é fundamental que a gente enxergue que o filme vá trazer retorno para a distribuidora. Então, o que a gente tem observado, é uma conversa muito frequente com os produtores, é que muitas vezes esses projetos chegam crus quando são apresentados para a gente. Então, existem algumas perguntas básicas, assim, quando o projeto é apresentado nos pitchings, né, que são essas rodadas de negócios em que os produtores apresentam seus conteúdos para os distribuidores. Tem uma pergunta básica que é: para quem que é seu filme? E muitas vezes essa pergunta nem é respondida. As pessoas, os produtores ou diretores não conseguem entender um pouco dessa visão mais comercial. Até onde ele pode chegar, qual é o seu objetivo, sabe? Perguntas que fogem um pouco da visão mais artística. Porque, obviamente, a visão artística é importante pra gente, mas é complementar, né? A gente está falando aqui de um negócio, assim. Por isso que é muito importante a gente, a partir do momento em que a galeria vê aquele projeto como interessante e entra no nosso line-up aqui, a gente escolhe junto com o produtor elenco, muitas vezes não tem diretor, a gente escolhe junto também, aí decide mudar roteirista. É todo um processo muito longo e muito cuidadoso para que o filme, efetivamente, quando fique pronto, seja o mais redondo possível, né? Porque uma outra questão que tinha e que frequentemente é feita é que as pesquisas de público eram feitas depois que o filme estava pronto. E daí dava lá que o público não gostava, já era tarde demais. Então, a gente está trazendo essas pesquisas para antes também, entendendo efetivamente o que o público quer. É um processo muito, muito cuidadoso mesmo, assim, porque fazer um filme custa caro e a gente sabe que é difícil fazer o público, né? Domingo, vou pegar o cinema. Quero sala de pirulito, sala pra quem me Que isso? César? Esse barulho, essa coisa toda aqui atrás. Isso é uma fileira organizada. Isso não pode acontecer, a gente tá num cinema. Por isso mesmo, cinema é espetáculo, pois isso é a torcida do Vingadores. Mas a gente tá vendo o filme do Darim. Ô projetista, sai do quartinho. Não quero ver drama cabeça argentino. Você acha que ainda tem esse abismo entre o cinema de arte / autoral e o cinema comercial? Tem gente que fala que não, que é tudo, no fim das contas, tudo comercial, porque tu tem que vender. Mas tem gente que fala que, sabe, assim, sim, porque justamente o filme de arte de um diretor muito autoral não vai saber responder para quem é o filme e com qual objetivo comercial. Você acha que tem como casar essas duas coisas? Ou seja, o diretor que, enfim, super preocupado com a questão artística, pode aprender marketing e mesclar, enfim, e o que é comercial manter sua qualidade artística, sem ser aquela ideia vaga de que se é comercial demais, perde sua qualidade? Ou você acha que existe algum tipo de separação, alguma forma, alguma barreira entre esses dois caminhos, assim? É bem complexo mesmo, né? Obviamente, existe aqueles filmes que são mais de arte, que se o filme fizer 40 mil pessoas, é um sucesso para o que ele se propõe, e aí tá tudo certo. O que a gente mais se preocupa é que muitas vezes os produtores chegam com uma expectativa que não é condizente com aquele projeto. Então, um projeto que a gente lê e enxerga que tem potencial para fazer um público de 50 mil pessoas, o produtor tem a expectativa de fazer 1 milhão de pessoas e gastar 10 milhões de reais, sabe? Então, eu acho que sim, existe um mercado
para os dois tipos de filme. Não existe nem certo e nem errado. Como eu disse, existem filmes que funcionam muito bem fazendo 40 mil pessoas e passando num circuito menor, mas o nosso foco é realmente nesses filmes comerciais. E aí o que eu acho que complementa um pouco isso e que distancia, sim, o mercado consumidor de filmes de arte, o mercado consumidor de filmes comerciais, é muito grande entre os tipos de conteúdo. O que eu quero dizer? No ano passado, por exemplo, foram lançados 170 filmes no Brasil. Foram exibidos 170, filmes brasileiros, né? No Brasil foram lançados mais de 300, mas 170 filmes brasileiros. Desse total, o top 10 de filmes nacionais, ou seja, só os 10 filmes que fizeram mais público, representou 87% do público total de todos os filmes nacionais que foram lançados. E daí, além disso, só 18 desses filmes fizeram mais de 100 mil pessoas. Então, você vê um distanciamento mesmo, assim, sabe, do que está sendo produzido com o que está sendo consumido. E voltando assim à ideia de criar galeria, existe sim a nossa preocupação em aproximar um pouco isso. Então, o filme comercial não quer dizer que é um filme vendido, que é um filme, uma série de palavras não legais assim, que normalmente são relacionadas a filmes comerciais, mas assim, palavras que tiram o valor artístico dele, e é muito pelo contrário, né? O Roberto Santucci, que é o diretor de uma série de comédias que foram recordes de bilheteria, assim, ele comenta, é muito mais difícil você conseguir fazer uma boa comédia, né? Você conseguir fazer, e tem um valor artístico fundamental nisso, assim. Claro. Então, a nossa conversa é muito nesse sentido, assim, vamos fazer sim um filme comercial, mas vamos sim também procurar passar mensagens interessantes, procurar ter uma preocupação artística legal, ter uma trilha legal, uma câmera legal, uma fotografia interessante, que o público vai consumir, sabe? Eu acho que cabe muito sim a distribuidora aproximar essas duas coisas, o artístico com o comercial, mas é fundamental que o produtor consiga enxergar isso também, sabe? Porque daí tem até uma questão dessa coisa do cinema comercial, cinema artístico, tem a ver com a grana ali, né? O que tá sendo investido, quanto que vai ter de retorno e tudo mais. E aí isso era uma coisa até que eu ia te perguntar, porque aí no caso, você como distribuidor, você tá fazendo um investimento ou você, na verdade, recebe a grana? Por exemplo, no filme estrangeiro, como você falou de Jogos Vorazes e tal, você recebe a grana de fora e aí o pessoal já vem com a instrução de, a gente tem uma verba aqui, a gente tem um budget, com esse budget eu preciso que você distribua esse filme em X salas e precisa atingir o máximo de público possível. Como que é feito essa mediação, sabe? Da onde que vem a grana para fazer a roda girar aí? Cara, é uma loucura mesmo, porque vem da própria distribuidora. Então ela está sempre correndo risco. Por isso que eu falei lá atrás que a decisão de programação, de escolher o número de salas e a decisão de marketing, de escolher o investimento, tem que funcionar, senão a conta realmente não fecha, sabe? Uhum. Isso também que se a gente opta por um filme que tem um valor artístico super legal, mas ele não vai dar o retorno de bilheteria, tem um orçamento enorme, é muito difícil, porque, de novo, a conta realmente não fecha, é um dinheiro bom que a gente fala, né? Assim, é um dinheiro que sai do pulso. Ele acaba saindo de outros lançamentos, assim. Então, quando você faz um filme como Jogos Vorazes, Minha Mãe é uma Peça, sei lá, fez mais de 10 milhões de pessoas, você consegue rentabilizar para continuar fazendo a campanha dos outros lançamentos. Então, por isso que a expectativa que a gente cria no lançamento, ela tem que ser muito condizente com a realidade, porque reflete diretamente no investimento que a gente faz. Só para não deixar de falar sobre isso, existe também uma linha no fundo setorial que é voltada para comercialização, que é o nome que se dá para isso, mas ele entrava em até 50% do investimento total, só que essa linha também está parada. Então, os distribuidores independentes, muitas vezes têm o filme, mas não tem como investir na campanha, então acaba não lançando, ou lançando muito menor, sabe? E aí que entra a questão, que eu imagino que você possa falar da questão do nicho e da lacuna que você viu, que você falou que você viu quando criou a galeria, porque quando eu lembro muito assim, quando eu vi as primeiras imagens, trailers que surgiram do A Menina que Matou os Pais, primeiro que, enfim, tem a questão interessante de ser 2 filmes em um, né, essa coisa, mas eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, cara, que legal, é um nicho, tem pouco no Brasil, que é o não sei se entra nisso, mas é o True Crime, né? E biográfico também, né? Não, e True Crime, né? Que é uma coisa que é super comum nos Estados Unidos, em vários outros países, tipo, essa coisa do ver um caso de crime real que realmente aconteceu sendo desdobrado. Eu pensei nisso, falei, poxa, que legal, e a gente
gente tá vivendo, pelo menos a gente que é podcaster, é muito nichado, mas nós somos podcaster, a gente ouve lá o caso Evandro, que também vai virar, parece que série e tudo mais. E querendo ou não, é um nicho que tem todo o potencial para crescer. Tem a ver com isso? Eu queria que você falasse dessa questão, se foi o que levou a investir nesse filme. Tá totalmente direcionado a isso, assim. Um dos nossos objetivos lá no começo era realmente buscar esses filmes esses projetos, né, que eram mais ousados. E esse era um projeto que estava na mão da produtora, que é a Santa Rita, e do Maurício Essa, que é o diretor do filme, já há algum tempo. E eu já tinha passado por ele e sabia que ele estava no mercado rodando. E quando eu abri a galeria, eu falei, vamos conversar, esse projeto ainda está em pé? Ele falou, tá. Falei, vamos fazer, agora é a hora. E era engraçado porque no começo, quando a gente assinou e começou a divulgar isso, muita gente do mercado falava, vocês são loucos, vocês vão mexer nisso, não vai dar nada, é um gênero pouco explorado no Brasil. E a gente falou, exatamente, a gente é louco, é um gênero pouco explorado no Brasil, mas se der certo vai ser muito legal, sabe? E aí sim, vai um pouco da questão de feeling, de monitorar, de ver o que faz sucesso, aí ver repercussão de séries como do O.J. Simpson, por exemplo, sabe? E uma série de outras, assim. Esses filmes americanos que costumam funcionar muito bem aqui, tratando sobre true crime, e obviamente do tamanho da repercussão que a gente sabia que ia ter qualquer divulgação, sabe? Mas naquele momento o projeto ainda era um filme só. E o roteiro que a gente leu, que foi escrito pela Ilana Casoy e pelo Rafael Montes, pensava em um filme, era assim dividido entre as duas histórias. Quando a gente leu, falou, puta, tá faltando alguma coisa aqui. E veio essa ideia, que era mais louca, né? Porque se a gente já tava num projeto que era super ousado, a ideia de fazer 2 filmes é enlouquecedora. Exato. Veio da gente, da distribuidora, daí conversamos com o produtor, falou, mas será? Não sei. Aí com o diretor, com os roteiristas, foi um processo muito legal, assim, porque todo mundo queria fazer, mas todo mundo tinha medo ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Só que daí ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente bancou a ideia e falou, vamos fazer? Vamos. E daí a gente leu os 2 roteiros e falou, puta, acertamos, sabe? Vai ficar muito legal isso. E todo o set foi muito interessante, assim, porque a gente rodava a mesma cena sobre o ponto de vista de um e depois sobre o ponto de vista de outro no mesmo dia. Então o ator tinha que atuar na mesma cena de formas diferentes, assim, né? Para cada filme. Ficou muito, muito interessante, assim, e o filme com o tempo foi ganhando esse boca a boca, mesmo sem ninguém tendo visto, assim, as cenas que a gente soltava, todos os materiais, também o mercado é pequeno, então os produtores foram sabendo um pouco mais, e acabou que a gente começou a receber um monte de projetos de true crime agora, sabe? Isso que o filme nem ainda, mas a gente sentiu que já abriu a possibilidade de um novo gênero ser trabalhado aqui no Brasil. Uhum. Pô, a gente estava quase lançando o filme agora, mudou de data por causa da questão da pandemia, mas assim, a expectativa de público estava muito grande, estava compatível com um filme de comédia que você tem certeza que vai fazer sucesso, sabe? Então, legal, assim, a gente busca realmente cases, ser pioneiro, e não são ideias mirabolantes, assim, de vez em quando até são, mas é só pensar um pouquinho fora e ousar que eu acho que pode dar um resultado legal, sabe? Isso que eu até ia perguntar, fiquei na dúvida agora, não lembro disso. A proposta seria que a pessoa pagaria, eu teria que, para ver os 2 filmes, eu teria que pagar os 2 ingressos, ou era uma sessão dupla, não lembro agora como que foi a proposta. A gente ia fazer 2 semanas de pré-estreias, mas com sessões diárias em todos os cinemas, em que a pessoa comprava um ingresso só e assistia os 2 filmes. Uhum. Seguido do outro mesmo. E daí, no momento da estreia, seriam 2 ingressos sim, mas você teria um desconto comprando os 2. Uhum. Isso porque a ideia sempre foi estimular a experiência de assistir 2 filmes mesmo, né? Se você assistir um, você entende ali toda a história e tudo mais, ele se resolve muito bem sozinho, mas o legal mesmo é assistir os 2 e debater os pontos de vista, enxergar as diferenças entre os filmes, que são muitas, são 2 filmes realmente diferentes entre si, e pelo ineditismo da proposta também, né? A gente buscando assim e dialogando entre nós assim, vamos achar alguma referência para ver quanto fez de bilheteria. Pô, não tinha nada que a gente pudesse acreditar assim que era um comparativo seguro, sabe? Então é muito legal assim, e o público responde muito bem também. Eu acho que tem uma coisa que é um conceito que a gente discute muito e que permeia todos esses assuntos, que é a questão do neofílico contra o neofóbico.
Ou seja, os neofílicos são aqueles curiosos em descobrir coisas novas. E o neofóbico é aquelas pessoas que temem coisas novas demais. E o que a gente vê é que existe essas duas coisas ao mesmo tempo nas pessoas, né? Então, é um conceito que foi chamado de surpresas familiares, sabe? Você quer ver uma coisa que você sente que é um lugar seguro, que você vai entender, mas ao mesmo tempo você quer ser surpreendido de alguma forma. Sim. E eu acho que esse conceito é legal, assim, pra gente aplicar nos nossos projetos. Legal. Bem legal. Gabriel, deixa eu só voltar pra questão da distribuidora, porque é uma coisa que tava me chamando a atenção. A gente tava falando lá sobre aquela diferença, né, entre filme internacional e filme nacional. Então, pensando aqui no filme internacional, você falou que tem essa parte tipo em Cannes, onde os filmes são exibidos, ali a negociação e tal. O que você compra do filme, quando você fala que você vai lá e compra o filme, é o direito de exibir ele no seu país, é isso? Exatamente. E com isso você compra todo o pacote de divulgação dele, né? Então você tem acesso aos trailers, que normalmente é um trailer global, né? Cartaz, etc. Você compra todo aquele pacote junto, assim. E quem coloca o preço desse filme é a produtora dele do país X lá. São essas sales, na verdade, né? Então a produtora vende não, né? Tem um representante que são essas sales, que estão nesses mercados e eles têm uma série de filmes sendo vendidos. É realmente um cardápio, assim. E cada sale, e são centenas delas, literalmente, tem seu perfil de filme. Então você tem uma sale, por exemplo, que é mais focada em filmes de terror. Você vai buscar aquele filme de terror ali. Você tem umas sales coreanas, por exemplo, e daí vem um monte de filmes, tipo Invasão Zumbi e outros que foram sucesso dentro de um certo nicho. E aí, logicamente, você tem as sales maiores também, que são onde estão aqueles grandes lançamentos desse mercado mais independente, né? E vai muito de relacionamento também. Então, quando você começa a ir por anos seguidos nesses eventos, você acaba conhecendo as pessoas, e aí você consegue receber um ou outro roteiro antes para avaliar. Eles falam, esse filme vai entrar no mercado. E aí, obviamente, existe um certo leilão para os filmes mais disputados. Sempre tem aquele filme que é mais cobiçado, assim, por todos os países, e tem alguns achados, né? Então, tem vários cases aí interessantes de filmes que foram comprados, porque existe o caso também de você quer muito comprar um filme, mas aí essas sales falam, para você comprar esse, você tem que levar esses outros 3. Ah, tá, tem um pacote. Pacote de malandragem. Tem vez que os filmes que vêm no pacote acabam fazendo mais do que aquele filme que você queria comprar, sabe? Interessante. Sim, só não é uma loteria porque tem dinheiro envolvido e você precisa acertar, né? Só pra saber então o cara tá lá, você chega pra comprar o filme, o cara tem o valor, essa sale vai chegar pra você e vai falar, tem esse filme aqui e tal, custa 100. Só que além do 100, a produtora em si, ela também fica com uma porcentagem de bilheteria, essas coisas, ou não? A partir do momento que você comprou o direito do filme, o que você conseguir vender, o que você vai ganhar lá na bilheteria, ou, né, vendendo o filme, distribuindo ele no país, aí vai pro bolso da distribuidora. É muito caso a caso, depende das negociações. Por exemplo, eu compro então por 100, eu tenho os direitos de exibição do filme. Para promover esse filme, ou seja, para ter as cópias nos cinemas, para fazer toda a campanha de divulgação aqui, suponho que eu gastei 200. Até eu recuperar esses 200 na bilheteria ou nas vendas para TV, etc., o dinheiro vem para a distribuidora. A partir do momento que eu atingir esse break-even, ou seja, que eu zerei, eu já recuperei o que eu gastei, aí a gente começa a dividir com a produtora, com as sales, na verdade, né? Que daí repassa tudo isso, assim, quando todo mundo começar a ganhar efetivamente, aí distribui. Domingo, vou pegar o cinema. Quero sala VIP, pirulito, sala pra quem me Que isso? César? Esse barulho, essa coisa toda aqui atrás. Isso é uma fileira organizada. Isso não pode acontecer, a gente tá num cinema. Por isso mesmo, cinema é espetáculo, pô. Isso é a torcida do Vingadores. Mas a gente tá vendo o filme do Darim. Ô projetista, sai do quartinho. Não quero ver drama cabeça argentino. A outra ponta dessa cadeia é justamente o quanto você
como distribuidora, está recebendo, né? Então vamos lá, você foi, comprou por 100, investiu os 200 para fazer as cópias, divulgar e tal. Todo o aparato de marketing e tudo mais, isso sai do bolso da distribuidora, né? Sai do bolso da distribuidora. Aí a distribuidora vai ter os seus designers gráficos, os seus editores para criar lá um trailer específico para o público dela ali e tal. Tipo, a distribuidora tem que ter uma estrutura ali para comunicar aquele filme com o país que ela está distribuindo, né? Exatamente. A gente tem uma equipe de marketing aqui, redes sociais, então mídia on, mídia off também, promoções. Então a gente faz uma série de ações promocionais com marcas parceiras para divulgar o filme. Tem toda essa... A gente chama de embalagem, né? Então, de vez em quando, por exemplo, o cartaz que tem lá fora não é interessante pra gente. Ou tem uma coisa que sempre pega no nosso pé, que é a tradução do nome, né? É uma coisa muito delicada que renderia um programa inteiro, porque é complexo. Muitas vezes tem um nome lá fora que é intraduzível aqui no Brasil e você acaba indo para um nome completamente diferente, assim, mas é uma coisa delicada também, mas tudo isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então a gente basicamente pega esse produto e embala ele, né? Marketeia ele. Assim. Tá, e aí você vai vender esse produto para as cadeias de cinema que efetivamente vão pegar o filme, vão exibir, vão ganhar em cima das bilheterias, da pipoca, enfim, as cadeias de cinema ali. No seu caso, como produtora, você coloca um preço para colocar nessas salas de cinema, ou você ganha uma porcentagem? Como é que funciona essa venda, né? Porque daí o produto já está com você, agora você precisa revender ele, né? E aí realmente vai muito dessa negociação com o exibidor. Então, o que é avaliado, por exemplo, existe uma questão de data, que pra gente é muito importante, né? Existe uma série de filmes sendo lançados durante o ano inteiro, então qual que é a data ideal para aquele filme? Se eu marcar naquela data, eu vou conseguir os cinemas que eu quero, ou vai ter Vingadores naquela mesma data que vai estar com todos os cinemas, sabe? Tem uma série de questões assim que permeiam essa negociação com o exibidor, mas efetivamente na questão financeira, mas olhando por esse foco, o que é mais usual é a divisão do valor do ingresso pago pelo público. Ou seja, o público paga R$20, o exibidor fica com parte desse valor e a outra parte desse valor vai para o distribuidor começar a recuperar os investimentos da campanha. Entendi, tá, perfeito. Por isso que um filme não ir tão bem no cinema é ruim para todo mundo, né? É ruim para o produtor, para a distribuidora, para a sala de cinema, é ruim para todo mundo. Exatamente, é desastroso na verdade, porque também uma carreira ruim no cinema acaba acarretando uma carreira ruim nas outras plataformas nas outras janelas, né, que a gente chama, que acabam sendo sequenciais daquele lançamento do cinema. Então um filme que tem um resultado legal do cinema, tem uma boa exposição, um bom público, ele tende a funcionar melhor também nas plataformas de TVOD, de SVOD, lá na frente de TV aberta e tudo mais, assim. Então, o cinema é muito uma janela que vai dar esse direcionamento para todo o resto, assim. A gente fez esse caminho da distribuição dos filmes, que são os filmes internacionais. Então, acho que ficou bem claro, né, o caminho deles. Então, o cara lá fora faz a produção, vende para uma distribuidora nacional, no caso, essa distribuidora, como o Gabriel falou, embala e vai distribuir por aqui e tal. E no caso do cinema nacional, você já comentou que muitas vezes a distribuidora entra como uma coprodutora, porque é um processo diferente e tal, existem todas as questões fiscais, de incentivo e tudo mais, né, que vai envolver isso daí. Mas ali no final da fila, né, da linha de produção, é a mesma coisa, né? Então, quer dizer, mesmo que você esteja como coprodução, você vai ter aquele produto e no final das contas você vai revendê-lo de novo para salas de cinema e tudo mais, vai funcionar do mesmo jeito, negociando, vendo data e tudo mais, certo? Exatamente, a gente só corre mais risco, na verdade, sendo coprodutor também, né, porque a gente depende de retornar o investimento como distribuidora para começar a retornar o investimento como produtor, então é um processo ainda mais duradouro e mais complicado, mas ao mesmo tempo, diferente do conteúdo internacional, a gente tem um poder de interferência no conteúdo. Interferência é uma palavra ruim, né, que parece uma coisa
impositiva, né? E é muito pelo contrário, assim, a gente é muito mais parceiro do que qualquer outra coisa com o produtor, né? Então não é uma interferência, mas assim, acho que de agregar com o produtor para que realmente a gente entenda que a gente tem o melhor produto possível nas mãos, assim, sabe? Eu reforço muito essa palavra produto e não filme, porque é importante que a gente tenha essa visão comercial, né? A gente está tratando de um negócio. Então, às vezes assusta, às vezes desromantiza um pouquinho esse negócio, mas faz parte do processo de uma distribuidora, né? Sim. É aquilo, né? Quando a produção é nacional e está como coprodutora, o investimento é mais arriscado. É tipo investir em ação, né? Tipo, o investimento é mais arriscado, mas conseguindo bom resultado é bem maior, né? O ganho, né? É muito mais significativo o ganho, até institucional também, pra gente, por exemplo, que está começando, assim, o que a gente viu de repercussão dos filmes do caso Von Richthofen, assim, foi muito legal pra galeria, que apesar de eu já conhecer os produtores de longa data, assim, é sempre uma empresa nova começando, né, e fazendo os projetos e tudo mais, assim, e poder começar com uma coisa grande e já que possivelmente vai ter resultado, assim, é muito legal. E também, óbvio, são negociações maiores e muitas vezes públicos maiores do que esses filmes internacionais do mercado independente. A gente teve no fim de abril do ano passado, né, um caso que chamou muito atenção no cinema nacional, que foi quando teve a estreia do Vingadores Ultimato, e ele ocupou um grande número de salas e tudo mais, e aí ele acabou diminuindo o De Pernas pro Ar 3, né? Foi um filme brasileiro e tal, que teve uma certa campanha nos cinemas e tal, mas ele foi completamente diminuído, porque Vingadores Ultimato dominou todo o cenário nacional e tal. Num caso desse, assim, quando a gente tá falando de uma superprodução desse tipo e tal, Disney, Marvel e tal, essa galera, eles acabam trabalhando com distribuidores como a Galeria, como, sei lá, Paris e tal, outros, ou eles têm os próprios pontos de distribuição no país? Eles são distribuidores também. O que eles acabam sendo parceiros nossos é através principalmente do artigo 3º, em que essas majors têm a possibilidade, né, de usar o que seria pago através de impostos, utilizar em produções nacionais, eles acabam entrando como coprodutores nossos. Então, são realmente nesses filmes locais em que eles não atuam diretamente como distribuidores, ou pelo menos são co-distribuidores junto com a gente. Tá. Porque eles têm, obviamente, esse expertise em lançar esses filmes gigantescos, mas o filme nacional, ele tem essa peculiaridade de ter o produtor muito perto, né? Então, a gente acompanha set, a gente acalma muitos ânimos, porque é uma coisa que envolve muitas emoções, assim. Então, tem um acompanhamento muito cuidadoso, assim, né? Muitas vezes uma Disney, por exemplo, que tem esses conteúdos como Vingadores, acaba não conseguindo tocar isso com tanto tempo, assim, né, com tanto cuidado, e por ser o nosso maior know-how, por ser o nosso core business mesmo, a gente acaba fazendo essas parcerias. Mas acho que tocou num assunto importante também, que foi esse momento do Vingadores e do De Pernas pro Ar 3, porque antes existia ela não era lei, era um decreto, na verdade, que colocava um limite no número de salas por complexo que cada filme poderia estrear. Ou seja, num complexo que tem 8 salas, um filme não podia entrar em mais do que 4 salas, por exemplo. Isso tinha um espaço de exibição para um outro filme, para outros filmes que buscassem estar em cartaz naquele momento. Em abril do ano passado, esse decreto já não existia mais. Complexos, redes, na verdade, em que 100% dos cinemas e 100% das salas estavam com Vingadores em cartaz. É complicado, obviamente, para o mercado. É fundamental que exista uma proteção para o cinema nacional, que eu acho que não envolve só a questão de salas, acho que deveria envolver uma questão de valor de ingresso, porque a partir do momento que um ingresso para um filme nacional custa R$20 e por Vingadores custa R$20 também, eu entendo que o público vai lá assistir Vingadores, sabe? Sim, é um debate que a gente tem junto ao Ancine também. Ao mesmo tempo, acho que tem que ter o nosso cuidado enquanto essas coisas não acontecem, um pouco do que eu falava em relação à data.
Então, se você sabe que está vindo Mulher Maravilha, pelo menos hoje está programado para agosto, eu não vou estrear na mesma data ali, que eu sei que eu não vou conseguir ficar em cartaz por muito tempo tendo essa concorrência tão grande, né? Mas também tem a estratégia quase oposta a essa que eu já vi em alguns filmes, mas imagino que seja só em filmes de, né, menos comerciais, que é o contrário, né? Que é chegar na mesma data, porque daí a pessoa que odeia filmes de super-herói vai ver aquele filme, né? É engraçado, a gente vê isso, existe sim esse tipo de lançamento, a gente chama de contraprogramação, e não só a pessoa que odeia isso, mas a pessoa que pega salas lotadas também. E a gente... É verdade. Então, tem um monte de sala lotada daquele filme blockbuster e tem aquele outro ali que tá mais tranquilo, sabe, o acesso, assim. Muitas vezes a contraprogramação funciona, mas é isso. Então, por exemplo, tem o Vingadores estreando, vale a pena a gente estrear um filme um pouco mais feminino para um público um pouco mais velho. E aí pode responder bem. Então, realmente existe esse cuidado, sim, de uma contraprogramação que seja eficiente. Legal. Então, eu queria entrar numa outra coisa, porque você tá falando do cinema, e aí eu vi aqui nas redes da galeria que vocês colocaram que o Tradutor tá no Telecine Play, O Melhor Verão de Nossas Vidas, né, que tá no Now, é uma comédia mais infantil, né, mais infanto-juvenil, que já chegou no Now, ou seja, tá no vídeo on demand ou no streaming. E aí, assim, a gente tá vivendo um momento meio bizarro, eu imagino que seja talvez a pergunta mais difícil de responder, mas a gente acabou de ver internacionalmente, né, saiu hoje que a gente tá gravando esse podcast, saiu a notícia do filme da Universal Pictures, que é o Trolls 2, que fez $100 milhões no VOD, vendendo filmes a $19 na internet por conta do cancelamento que teve, porque, né, saiu da sala de cinema, porque fecharam as salas, porque tem uma pandemia global, de escala global acontecendo. Como que você vê essa situação, assim? Tá rolando uma mudança no sentido de vale a pena ir direto pro on demand ou não? Como que você vê essa sacudida que está acontecendo e como isso se encaixa até na situação, já entrando, né, na questão da pandemia do coronavírus, com a situação do filme A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, né, o filme duplo. Como que você vê essa situação e como que tá esse debate para você, assim? Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, que a gente estava vivendo até antes do coronavírus, era já um momento de transformação, em que várias plataformas estavam chegando no Brasil. A gente já tem a Netflix mais consolidada, mas a Amazon Prime ainda está chegando, falando especificamente de conteúdos nacionais, ainda não tem tanta coisa, então eles estão indo atrás bastante de catálogo, ainda tem a Disney Plus para chegar, então é um momento de transformação mundial no mercado de entretenimento audiovisual que vinha acontecendo a passos lentos e por essa questão da pandemia acabou acontecendo de forma muito abrupta, ainda que obviamente o cinema vai voltar. Uma distribuidora que, como eu fui explicando, assim, a gente depende do retorno de bilheteria, muitas vezes esse retorno acaba vindo só nas segundas janelas, ou seja, a gente não consegue recuperar o investimento com a bilheteria de cinema, mas através dessas vendas no TVOD, na venda de direitos para as plataformas de SVOD, etc., aí sim, ao longo dessa cadeia, a gente consegue ir recuperando. Então, em nenhum momento a gente olha para essas janelas como concorrentes, porque a gente não é exibidora, a gente é distribuidora, então a gente tem nossos conteúdos e para nós, onde for rentabilizando é melhor. Mas eu acho que muda sim o nosso raciocínio em relação a projetos que a gente busca, porque muitas vezes o cinema tem algumas características particulares do tipo de conteúdo que é consumido na tela grande, né? Então são filmes mais evento e isso vem se caminhando com o tempo, né? Acho que é importante reforçar que a gente, e se tratando de filme nacional, já vinha vivendo um momento de crise. A bilheteria dos filmes nacionais estavam caindo, falei daqueles números que são bastante assustadores, assim, então o cenário já não estava muito positivo. Toda a questão da Ancine em crise absoluta, né, antes disso. Exatamente, a produção praticamente toda parada, produtoras já num enorme risco, a gente tem um monte de filmes que estavam, a gente no sentido de todas as distribuidoras e produtoras,
filmes que já estão com verbas aprovadas pela Ancine, mas o dinheiro ainda não foi colocado. Então, era um cenário muito, muito complicado e isso só piorou, né? Então, mas ao mesmo tempo, acho que ele possibilita uma mudança na visão do tipo de conteúdo que é lançado direto nas plataformas, porque muitas vezes a gente vê com algum preconceito, fala, aquele filme foi lançado numa plataforma, então ele é um filme menor, ele é um filme que não é feito para o cinema, e eu acho que aos poucos a gente vem conseguindo mudar essa visão, porque os filmes realmente são filmes cada vez melhores, que são lançados para plataformas, e eu acho que depende também um pouco da qualidade. Então, a gente pode olhar para um nicho de filmes que talvez não funcionaria para o cinema, mas que se adequa muito bem para plataformas. E a gente consegue financiar um filme para isso também, né? Então, eu acho que vai ajudar nós distribuidores e junto com os produtores a tentar repensar que tipo de conteúdo a gente tem que desenvolver, a gente tem que produzir e para qual janela, para qual formato aquele conteúdo é mais interessante. Eu acho que obviamente é ruim tudo que está acontecendo agora, mas olhando para o lado de conteúdo exclusivamente, ele abre mais possibilidades assim de atuação. Só que o que é fundamental é que todo o processo, toda a cadeia siga isso. Ou seja, atualmente na Ancine, todo filme que é financiado com recursos públicos tem que ir primeiro para a janela de cinema. Isso, nesse momento que a gente está vivendo hoje, acaba impedindo uma série de projetos serem exibidos e terem uma boa negociação com as plataformas e estão parados, esperando o cinema voltar. Então, tudo tem que acompanhar essa mudança, né? Domingo, vou pegar o cinema. Quero sala VIP, pirulito, sala pra quem me Que isso? César? Esse barulho, essa coisa toda aqui atrás. Essa é a fileira organizada. Isso não pode acontecer, a gente tá num cinema. Por isso mesmo, cinema é espetáculo, pois isso é a torcida do Vingadores. Mas a gente tá vendo o filme do Darim. Ô projetista, sai do quartinho! Eu quero ver drama cabeça argentino! Eu ia até te perguntar, Gabriel, porque uma coisa que, inclusive, a gente já falou aqui, conversando com outros produtores e tal, a gente já falou algumas vezes que, por exemplo, um dos gargalos, né, do cinema é justamente a distribuição. Como você falou no começo, a gente percebe que existem poucos distribuidores no país, mas aí na conversa a gente fica muito mais atento a também a quantidade de salas, a quantidade de produto nacional, né? Então tudo isso fica meio que relacionado, né? Afinal de contas, se você tem poucas salas, aquela cota de tela, né, que está sendo discutida e tal, ela acaba também não contribuindo para a produção nacional e tal. Tudo isso acaba desembocando justamente nessa distribuição que acaba sendo restritiva no sentido de você chegar ali e falar como você disse, né, que tô vendo quando que vão estrear Mulher Maravilha, então eu tenho que também me precaver, porque eu não posso lançar um filme naquela época, senão eu como distribuidor também vou acabar me dando mal e tal. Então assim, a gente acaba ficando muito amarrado nesse mercado americano e tal. Eu tava até dando uma olhada aqui, né, que o pessoal fala sobre o lance de cota de tela e tal, e nos Estados Unidos eles ficaram durante 50 anos com 100% de conteúdo, o conteúdo tinha que ser nacional, né, então durante 50 anos os caras produziam e consumiam aquilo que eles fabricavam ali dentro. Na União Europeia tinha 50% de produção garantida pela cota de tela. No Brasil, hoje a gente está falando de 2%, chegando a 3% ali e tal. Então assim, é muito pouco. Então eu queria, na verdade, saber de você que tá ali na linha de frente, né, indo lá, comprando o filme, distribuindo, buscando o melhor horário e tal. Como você falou aqui pra gente, você tá investindo o tempo todo ali, entrando no risco, procurando o próximo Parasita, né, no cinema e tal. E eu queria saber de você, assim, qual que é seu sentimento, principalmente quando existe essa frase, né, que a distribuição acaba sendo um gargalo, porque na verdade ela acaba concentrando todos esses problemas nela, né, porque
Para distribuir, você tem que estar, como você falou agora, o mercado inteiro, a cadeia inteira precisa estar funcionando em harmonia e tal, né? Cara, exatamente, e por isso meu sentimento é, olha onde eu me meti. Falei que não devia me meter. Devia ter ficado na comunicação social, né? Outra coisa, cara. Sim, tudo isso joga muito contra, sim, também, mas é possível sobreviver nesse mercado, sabe? É muito difícil, realmente, e até por isso são poucos os players, são poucas as distribuidoras independentes. Algumas que existem também, que já dependeram muito do mercado de DVD e de VHS lá atrás, assim, não souberam se adaptar a esse cenário novo, a essas mudanças. E o que eu acho que a gente tem de diferencial, e até por isso o nome é Galeria Distribuidora e não Galeria Filmes, é porque a gente está muito de olho nessas transformações, a gente vai acompanhar esse mercado. Então, se daqui a pouco a produção audiovisual não quer dizer exatamente filme, aquele longa de 2 horas, consumido no cinema, sentado ali comendo pipoca, vamos se adaptar e fazer coisa diferente. Então, nesses mercados, por exemplo, a gente está muito, e eu viajo bastante para acompanhar todos esses mercados, a gente está muito de olho em conteúdos de realidade virtual, né? Que hoje em dia não existe ainda bem estruturado assim, uma exploração comercial nesses conteúdos. Tem coisa muito legal. Tem um filme que o Robert Rodrigues fez, que é o diretor de diversos filmes de terror, dirige com Tarantino e tudo mais. Ele fez um filme de VR que é sensacional. Esse filme não teve exploração comercial nenhuma. E as próprias produtoras já estão abrindo alguns braços para produzir conteúdos nesse sentido, sabe? Então, eu acho que a gente precisa estar atento a essas mudanças. Então, se daqui a alguns anos o que vai sustentar uma distribuidora é produzir conteúdos, distribuir conteúdos voltados para plataformas SVOD, legal, vamos fazer isso, a gente se adapta e a gente remodela o nosso desenho de distribuição, de comercialização. O que eu acho legal, assim, e é o que vem da nossa missão, eu quero ter os melhores conteúdos nas mãos, conteúdos que eu acredito, que eu acho que tem relevância artística, relevância comercial, que eu acho que vai passar uma mensagem interessante e que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Como vai chegar? A gente vai dando um jeito, a gente vai remodelando. Essa luta aí é diária, é cansativa, é muito desgastante, todas as discussões sobre leis, com Ancine, e muda e volta, então é bastante desgastante, sim. Nisso, você acha que entra também a questão, uma questão que é super importante, né, que é a de regulamentar o streaming no Brasil, porque não sei se como foi para você, você estava lidando com o cinema, acho que na época em que, lidando com o cinema, assim, a sala exibidora, ou talvez estivesse na Paris, na época do grande, digamos assim, o boom da TV paga, né, quando regulamentaram a TV paga e o audiovisual no Brasil teve um respiro absurdo, porque começou a ter demanda pra caramba, né, das emissoras na TV por assinatura. Mas eu imagino que como distribuidor, se regulamentarem o streaming exigindo uma quantidade de produção nacional lá dentro, né, da Netflix, enfim, de todos os serviços que existem, isso também vai ser importante. Como que você vê essa questão, assim? E digo até mais, né? Porque o produto nacional, acho que para você como distribuidor, é incrível, né? Porque é um produto daqui que você pode entrar como coprodutor. Você não precisa comprar um produto de fora em dólar, em euro e tudo mais para fazer distribuição aqui. É um produto relativamente mais barato e que você consegue também fazer o manejo dele de uma forma até mais segura, né? É porque assim, imagino que haja uma diferença entre você, sei lá, ser coprodutor de uma produção que vai estar só no Prime Video ou só na Netflix e você tá distribuindo o filme e esse filme, esses serviços de streaming sentem a necessidade de comprar, né, pra deixar lá. Exato, acho que esse paralelo com a TV paga, com o que aconteceu lá, é muito legal, até porque hoje em dia o número de conteúdos nacionais que tem na TV paga é até acima daquilo que é estipulado pela lei, né? Então mostra que sim, o público quer consumir esse tipo de conteúdo. Então acho que essa regulamentação é fundamental para o mercado audiovisual brasileiro. Eu acho que não há nenhuma outra forma de seguir, senão estipulando isso, seja algumas alternativas que são discutidas, né? Então se é um modelo que tenha uma cota
efetivamente, assim como que é o cinema, ou que é a TV paga, ou se a partir do faturamento de cada plataforma é destinado um valor para produções locais. Então o debate está muito ligado a isso atualmente. Mas sim, para a gente é mais uma possibilidade de ter um canal interessante e aí um canal que vai demandar os nossos conteúdos. Então, mais uma vez, a gente volta a olhar com bons olhos para esses novos caminhos que as produções podem ter. E só a partir do segundo comentário, é realmente diferente a gente ter a possibilidade de desenhar o projeto, sendo nacional, né, da forma que a gente acredita, assim. Então são coisas que aparentemente são triviais, mas a gente consegue tirar foto com os atores durante as filmagens, pensando já no cartaz. Ali eu sei que eu vou ter um cartaz da forma que eu quero. Não vai chegar um cartaz de fora ali, que eles me mandam só mais 2, 3 fotos, que eu tenho que me virar com aquilo. Tem 1000 fotos que eu tirei da forma que eu quis, com os atores que eu tô falando ali diretamente, e que se a gente quiser a gente tira de novo, e que a gente faz 10 cortes do trailer, que a gente tem liberdade artística total, assim, para criar o que a gente acredita, sabe? Eu tava até pensando num cenário até utópico aqui, né? Porque eu fiquei pensando assim, cara, conhecendo agora mais essa questão da distribuição e tal, eu fico imaginando assim, hoje no cenário em que a gente se encontra, onde o audiovisual brasileiro tá todo congelado e tal, a gente tem tramitando no Congresso ainda o veto 6219, né? Que foi o veto em que o presidente Bolsonaro, em dezembro de 2019, ele resolveu vetar integralmente a lei do audiovisual e do Recine. Para quem não sabe, a lei do audiovisual garante o fomento indireto às produções audiovisuais, né? E o Recine é o Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade Cinematográfica, que é destinado exatamente à infraestrutura dos cinemas. Ou seja, os benefícios são voltados tanto para a construção quanto para a modernização das salas de cinema. Então vocês imaginam, num cenário utópico, a gente ter, na verdade, não o veto, né, nem da lei do audiovisual, nem da Recine, mas sim a modificação, o aprimoramento, o incentivo a isso. E aí você começa, ao invés de você ter 3.300 salas de cinema, você passar a ter 5.000, 6.000 salas de cinema, você começa a ter muito mais público chegando às salas de cinema. Aí pessoas aqui como o Gabriel, que está lá junto, trabalhando com o filme, tem mais lugar para exibir o filme chega a mais pessoas, você fortifica ainda mais o mercado interno. Quer dizer, já era uma cadeia próspera, a cadeia audiovisual no Brasil já é próspera, mesmo com o governo e os outros governos trabalhando de uma forma que não incentivam. Agora vocês imaginam se ele incentivasse, a gente poderia ter uma indústria cinematográfica no Brasil tão forte quanto a americana, entendeu? De repente aumenta também a cota de tela para a produção brasileira, faz igual a União Europeia, coloca 50% de produção brasileira e tal. Você transforma isso daqui, que é uma mina de ouro, de talento, de pessoas que estão ralando aí e tal, cara, num negócio que daria muito emprego, sabe? É inacreditável. Resolveria altas crises. Mas é uma coisa muito louca, porque, né, é uma desvalorização da cultura que é completamente burra, né? Tipo, é muito bizarro como ainda encaram tudo isso como gasto ou, sei lá, enfim, custo pro Estado, quando na verdade é um negócio que só ajudaria a resolver ainda mais os problemas, né, da economia do país, quando você pensar mesmo que você só pense financeiramente. Realmente dá retorno, né, investimento em cultura, isso já foi provado diversas vezes, mesmo a Lei Rouanet, que não é diretamente ligado ao cinema, mas também a nossa lei do audiovisual, assim, são diversos estudos que já foram apresentados mostrando a viabilidade econômica, o retorno que isso dá, que é muito maior do que em uma série de outras indústrias, assim, o número de empregos, você comentou, que isso gera. E tem uma ação interessante aqui em São Paulo que mostra o quanto é possível mudar as coisas também, que são as salas da SP Cine, que hoje em dia é dirigida pela Laís Bodansky. Então, para quem não sabe, são algumas salas que estão em espaços mais periféricos, muitas vezes perto de colégios, etc., públicos,
e essas salas cobram um preço praticamente simbólico. E essas salas têm as maiores taxas de ocupação de todas as salas do Brasil. Então, por exemplo, se o governo entra subsidiando o valor para filmes nacionais, a gente consegue crescer esse consumo e consegue criar esse público, desenvolver esse olhar assim de uma forma exponencial, sabe? Realmente existe interesse, existe potencial e muitas vezes, vocês, por exemplo, citaram um tradutor, a gente trouxe o Rodrigo Santoro para cá para lançar o filme, a gente foi num desses cinemas da SP Cine, no Céus, fomos no Céu de Perus, e tinha um teatro para 600 pessoas completamente lotado. E gente chorando, gente que nunca tinha visto um ator perto, ou aquela magia, né, desse cinema, aquela coisa bem que acho que todos nós somos apaixonados, assim, né, o olho das pessoas brilhando, sabe? E a gente vê e claramente aquelas pessoas não conseguem consumir mais por uma questão econômica, não por falta de interesse, né? É até revoltante a gente ver todo esse potencial de uma coisa que traz retorno em todos os sentidos, ainda mais cultural, logicamente, não conseguir ser desenvolvida aqui da forma que poderia. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar aquela dica para você que tá aí em quarentena, em casa, pensando, nossa, o que eu vou fazer hoje? O que eu posso fazer hoje e tal. A gente traz aqui essas dicas, esses planos detalhes, né, para que você tenha em mente o que você possa fazer. Dessa vez eu vou começar aqui e vou trazer 2 planos detalhes bem simples, na verdade, mas que para mim estão sendo muito interessantes, que é o seguinte, são 2 canais do YouTube. Vira e mexe agora eu assisto algumas coisinhas diferentes e tal, e às vezes encaixo com coisas que eu quero fazer em casa. O primeiro canal que eu descobri recentemente, por indicação do próprio YouTube pra mim, foi de um carinha chamado Jimmy Broadbent. Ele é um cara que ele tem um simulador de direção de carro e tal em casa, na casa dele, e ele fica ali pilotando, sabe? Carro de Fórmula 1, carro de turismo e tal. Eu que gosto muito de Fórmula 1, né? E a gente tá sem nenhum esporte agora acontecendo, e isso pra mim é uma coisa que eu particularmente sinto muita falta. De repente me vi consumindo o vídeo desse cara e de outras pessoas que acabam jogando algum joguinho online assim e tal. E esse Jimmy, ele inclusive faz algumas competições, né, de corrida de Fórmula 1 com pilotos reais. Então eu achei muito legal. E um dos vídeos que mais me chamou a atenção foi um em que ele pega a McLaren do Ayrton Senna e ele tenta dar uma volta no circuito de Mônaco e ele tenta bater o tempo do Senna, sabe? E aí é muito legal, porque ele coloca um VR também, aqueles óculos de VR, e ele senta ali e ele vai dirigindo e tal, você tem aquela câmera vendo de dentro, né, como era e tal. É óbvio que não tem todos os impactos da realidade, né, os trimeliques do carro, né, a força G ali e tal, não tem isso, mas assim, eu achei uma experiência muito bacana, e as corridas eu também achei bem legal, assim, de acompanhar. Enfim, esse foi um canal que, para entretenimento, eu achei um bom canal. E um outro canal que eu queria indicar aqui é o Amo Pão Caseiro, um canal brasileiro. O cara basicamente fica ensinando a fazer pão. E eu agora tô numa pegada de ficar inventando coisa na cozinha. E aí eu fiz recentemente pão francês. Cara, nunca imaginei que eu faria pão francês. Ô Rafa, você tá seguindo a regra da quarentena. Você já ouviu falar da regra da quarentena? Não. Ela é assim, quem é famoso faz live. Uhum. Quem não é famoso faz pão. São as 2 opções para as pessoas. Pois é, então, eu não sou famoso, eu tô fazendo pão, e daí eu tô fazendo esse pão francês, e cara, achei tão legal, uma receita simples, fácil de fazer, não tenho saído pra ir comprar pão também e tal, então fiz ali, dá uma receita das 6 pães, foi super legal, assim, uma atividade, e eu fiquei super orgulhoso, daí mandei pra grupo de amigos e de familiares no WhatsApp, publiquei nas minhas redes sociais e tal, porque eu fiquei super orgulhoso do resultado. Então você aí que quer se aventurar, né, de repente,
repente na cozinha, quer fazer pão e tal, fica aí essa dica. Amo Pão Caseiro, é um canal super didático, simples, o cara ensina um passo a passo ali, se você seguir exatamente o que ele tá falando, vai dar certo. Gabriel, e você? O que você trouxe pra gente aí de plano detalhe, uma dica, pode ser uma, duas, quantas dicas você quiser, de qualquer coisa? Eu trouxe acho que para quem se interessou aí pela nossa conversa, tem poucos livros que debatem esse tema de distribuição, exibição, esse lado mais mercadológico. Então eu trouxe um chamado O Grande Filme, que foi escrito pelo Edward J. Epstein. Esse livro soa um pouco datado em algumas coisas, porque já foi lançado há bastante tempo, ele é um pouco uma bíblia também desse mercado, mas apesar de datado é muito interessante, assim, ele traz alguns dados, principalmente do cinema americano, daquele grande momento das décadas de 20, 30, 40 e por aí. É muito interessante, assim, ver a história do cinema sob uma perspectiva mais mercadológica. Legal. Também um outro livro que é bem legal, chamado Hitmakers, Como Nascem as Tendências. Ele foi escrito pelo Derek Thompson. Esse cara é um jovem editor da revista The Atlantic, revista americana, que é muito interessante também. E o livro debate bem do que o nome fala, né, esses hitmakers. Então, quais são os segredos por trás do sucesso? E observados por diversos estudos, assim, desde do estudo mais de neurociência, então como que o público recebe aquela informação, o que atrai mais, quais são os estímulos, etc. E debatendo não só o cinema, mas também música, arte, uma série de outras artes, assim, pintura, uma série de outras coisas. O livro tem uma linguagem super fácil, acessível, assim, é muito legal. E só para não ficar monotemático, queria trazer também o CD novo da Fiona Apple. Eu não sei se vocês já ouviram, se vocês gostam, Caraca. Mas Fetch the Boat Coaters, que é maravilhoso, é incrível. Ela é uma super cantora americana. O último CD dela tinha sido lançado em 2012 e ela voltou, foi lançada acho que semana passada. É muito bom, é uma música super forte, autoral, ela canta muito, ela toca muito, uma personalidade incrível, assim, e vale muito a pena o CD. Pô, muito legal mesmo. Tá tudo anotado aqui, lembrando você ouvinte, né, que não pegou alguma coisa, você entra no post desse podcast, você vai lá, vai ter todos os links, é só clicar que você já vai ver o que a gente falou aqui. Cara, animal, e eu adorei o Hitmakers, coloquei até aqui na minha listinha aqui pra eu comprar, porque eu gostei depois até no título em inglês dele, ele vai falando The Science of Popularity in the Age of Distraction. Achei demais. Exatamente. É demais, é muito legal. Achei demais. E aí, Dani, o que você trouxe pra gente aí de bom? Então, eu vou trazer duas dicas fitness, praticamente. Não vou trazer nada muito de cinema hoje, especificamente, mas eu vou trazer... O primeiro é uma dica mesmo, assim, quase que uma ordem, né? Uma sugestão para as pessoas, que é de fazer exercícios, né? Em tempos de ficar em casa, fazer quarentena, não sair de casa nunca mais. Faça exercício em casa, de alguma forma, da forma que for melhor para você. Eu acho que eu sou o maluco que fazia funcional, né? No box, então eu tô fazendo os treinos mais puxados. Mas quem não faz treino puxado, sei lá, faz só aquele bom e velho polichinelo, tem treinos, tudo quanto é tipo de treino online que dá para procurar, alongamento, cada um se dá bem com um tipo diferente, né, de atividade física para fazer, mas eu acho que é importante e tem me feito muito bem, sabe, eu tenho ficado me sentindo muito melhor fazendo exercício físico, então fica essa sugestão para as pessoas. E aí, em função disso, eu vou indicar minha segunda indicação é de um aplicativo chamado Tabata Timer, que mudou a minha vida, esse aplicativo, porque eu tinha alguns treinos que eu tenho que fazer que são do modo Tabata. O que é o modo Tabata, para quem não sabe? É basicamente assim, 20 por 30 segundos. Então você fica 20 segundos fazendo algum movimento, 20 por 10 na verdade, né? E 10 segundos descansando. E aí, só que você tem um período, então assim, 20 segundos fazendo, 10 segundos descansando, daí os 20 segundos seguintes você tem que repetir. Se você liga um cronômetro da vida, né, ou aciona o timer lá do seu relógio, do celular, você fica perdido. Chega uma hora que você perde o cálculo, fora que tem Tabata que é de 30 por 10. Uma vez eu fiz
desse com o relógio. Foi bizarro, porque dava 30 segundos. Aí 10 segundos de descanso, chegava nos 40 segundos. Aí mais 30 chegava no 1 minuto e 10. Aí 10 de descanso, 1 minuto e 20. Então chegou uma hora que minha matemática não funcionava mais, que eu sou ruim, sou de humanas. Então esse aplicativo Tabata, ele é ótimo, porque você coloca lá o tempo de descanso, o tempo de cada segundo. Você não precisa nem ficar olhando pro número, né? Você vai fazendo, ele vai apitando na hora que você tem que parar e tudo mais. Então, para quem treina esse tipo de treino, ele foi um aplicativo que salvou minha vida, eu achei sensacional e é super simples. E por fim, só para um aplicativo para quem não gosta de fazer exercício físico, tem um vídeo que eu assisti no YouTube do Eduardo Bueno, que tem um canal super legal que eu gosto de história, e ele chama-se O Descobrimento de Pedro Álvares Cabral. Então ele fala não sobre o descobrimento do Brasil e tal, ele fala sobre a história do Pedro Álvares Cabral, como que ele chegou no Brasil e como que ele viveu depois. Tem umas curiosidades super legais, ele chega a contar quem foi o trisavô do Pedro Álvares Cabral, que era um cara chamado Álvares. É muito louco, tipo, é um cara com o sobrenome Álvares, por ganhar uma guerra, que foi, acho que é uma guerra próxima do Sebastião, lá do rei Sebastião, ele decidiu, por conta de ter dessa região muitas cabras, ele decidiu que ia ter várias cabras no brasão da família que ele ganhou. Naquele momento ele ganhou o direito a ter um brasão. E aí por isso que ele ficou Cabral, porque ele era Álvares, e aí tinha as cabras no brasão, Cabral. E aí por isso que surgiu esse sobrenome. E aí ele conta essa história e depois vai a fundo até contar o Pedro Álvares Cabral, como que ele veio pro Brasil, e foi só em 1800 que a história recuperou o nome. Ele foi totalmente esquecido durante 300 anos de que ele tinha sido o navegador, né? Meio ruim ter cabra em brasão, né? Todo mundo quer ter águia, dragão. Então, mas acho que ele foi inovador, né? Tipo, ninguém tem cabra. E aí ficou um sobrenome que até hoje é super conhecido, né? Mas assim, é uma história super legal mesmo, e o Eduardo Bueno faz uns vídeos muito loucos, ele xinga as pessoas, tipo, ele fala assim, você sabe qual é tal coisa? Você não sabe nada, você não sabe porque você não sabe, você não estuda, você fica vendo o vídeo no YouTube, eu vou te contar. Daí ele conta pra pessoas, é muito louco esse vídeo, então fica essa dica aí, tá no link no post, é isso. Chegando aqui no final, então, do podcast Cinemação 364, batemos esse papo aqui com o Gabriel, né, sobre distribuição, sobre o mercado de distribuição no Brasil, sobre como é ter uma distribuidora, né, também. Gabriel, queria agradecer imensamente aqui sua colaboração, o fato de você ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente, realmente foi muito rico. Eu acho que a gente sai desse podcast com uma ideia muito mais clara de como funciona, né, o mercado ali brasileiro mesmo. Então queria agradecer e pedir também para que você deixasse todas as suas redes sociais inclusive da galeria aí e tal, né, se você puder passar pra gente, pra galera acompanhar o trabalho de vocês ou as novidades que vocês vão trazer aí pra gente. Claro, primeiro eu agradeço muito o convite, de verdade, eu sou ouvinte, venho acompanhando vocês e é um grande prazer poder falar um pouco mais sobre distribuição. E convido todos a seguir as redes sociais da galeria. Estamos no Instagram, no Twitter, agora entramos no TikTok também, que é a tendência desses tempos. Legal. Então entramos essa semana no TikTok. E quem quiser conversar um pouquinho mais, a gente tem um e-mail que é contato@galeriadistribuidora.com.br. Estamos super à disposição aí para o que vocês precisarem. Pô, demais. Obrigado muito novamente. Bom. Obrigado. Dani, obrigado também pela sua participação. Valeu. Eu que agradeço. Obrigadão, Gabriel, por participar aqui. Sempre bom a gente aprender cada vez mais. Valeu, Rafa. E para todo mundo, fiquem em casa, se cuidem, que depois a gente vai sobreviver para ir pro cinema e ver muito filme no cinema. Filmes da Galeria Distribuidora, inclusive. É isso, até mais. É isso aí. O podcast Cinemação 364 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.